A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Estamos reunidos aqui, irmãos, na guia e orientação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, estou muito feliz por estar aqui esta noite, gravando esse vídeo, né, irmãos? Na guia e orientação do Espírito Santo. Irmãos, estamos reunidos, né, irmãos? Depois que eu fui lá na placa de igreja, foi lá contar o testemunho que Deus fez hoje, uma obra, né, irmão? Enfim, voltamos agora, né, irmão? Depois de cumprir, né, irmão? Uma das nossas missões, né? Agora eu vou fazer a minha grande missão, que é pregar a palavra na vara do arado de ferro. E hoje, irmãos, como não podia jamais, irmão, deixar de pregar na vara do arado de ferro, eu vou colocar a palavra que Deus está colocando em meu coração hoje. Qual que é, Deus? Aleluia. Primeiro Coríntios capítulo 7. Foi aqui agora, irmãos. 1 Coríntios capítulo 7. Deixa eu ver aqui se é. Irmãos, o que eu vou ler aqui hoje, eu falo para vocês, irmãos, a partir do verso 17 até o verso 25, do verso 17 ao verso 25. Diz a seguinte palavra: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não circuncide. A circuncisão é nada, a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado, pois fostes chamado sendo servo. Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprados por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer, com quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Pois, tendo, por bom, por causa da instante necessidade do que é bom para o homem, estar assim. Tá bom? Enfim, irmãos, essa aqui é a palavra. Agora eu vou pegar a outra Bíblia, porque só Deus mandou ler alguns versos, tá, irmãos? Pode servir para qualquer um esses versos. Agora eu vou pegar na outra Bíblia, tá? Na qual a gente vai pregar. Só coloquei só essa posição, é que ainda vou pôr na outra palavra aqui. Mas é a mesma, tá, irmão? 1 Coríntios capítulo 7. Vou ler para vocês. Do verso 17 ao 26. E aí nós vamos pregar em cima dessa palavra, tá? Glórias a Deus. Desculpa, irmãos. Voltei. Desculpem aí, irmãos. Agora lá no verso 17 de Coríntios capítulo 7, está escrito aqui, ó. Verso 17. Cada um continue a viver
na situação que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas os mandamentos do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu a sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor permanecer como estão. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra, ela normalmente está falando da questão do casamento. Mas, pelo entendimento da palavra, Deus, ele fala para nós continuarmos sendo fiéis a Ele. Não importa se você foi circuncidado, não importa se você não está circuncidado. Irmãos, a circuncisão em si, como os homens sabem, é uma cirurgia que faz no prepúcio, do órgão sexual masculino, quando os judeus, tem mais ou menos de um nascimento, mais ou menos de um judeu de 8 dias, eles fazem essa cirurgia pequena, que é a circuncisão, que faz, irmão, uma cirurgia de corte daquela pele, do prepúcio, do órgão sexual masculino, e aí eles consagram-se a Deus, Mas nós, irmãos, pessoas que não é judeu, é gentil, nós sabemos, irmãos, que a circuncisão é aqui, dentro do vosso coração. Por quê? Porque, irmãos, a gente tem que manter de puro e sincero coração. Isso é fundamental, isso é muito importante na vida de um cristão fiel e verdadeiro, tá bom? O verso 17 fala assim: cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Irmão, sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Continue na humildade, continue no amor ao próximo, continue, irmão, porque você, meu irmão, fez um concerto com Deus. Você se arrependeu de seus pecados. Você, irmão, está procurando andar na presença de Cristo. Irmão, permaneça fiel até o fim. A caminho da salvação não é de fato fácil. Nós estamos na porta estreita da salvação. Nós é propenso a qualquer prova, qualquer luta, mas lembre-se, você não será vencido. Toda perseguição vem por consequência de nós andarmos em Cristo. Não é fácil a caminhada de um cristão fiel. Irmão, não é, irmão, do bem bom da terra. Não é do bem bom de todas as riquezas terrestres que você tem. É do que você faz pela obra de Deus. É o que você faz com humildade. Então, meu irmão, continua vivendo na situação que o Senhor te colocou, tá bom? Porque Ele quer que você seja humilde, assim como o exemplo de uma criança humilde. A criança que não reclama da sua condição. A criança que agradece, irmão, pelo que tem, porque ela é grata, como um pai cuida de seus filhos e amam. Assim a gente deve permanecer, irmãos, sem murmuração, sem reclamação, a permanecer na fidelidade do teu espírito. Essa é a regra. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Irmãos, eu falo, não é a placa de igreja que salva, mas você que está numa placa de igreja, você que está pregando na rua, você que prega na internet, essa é uma principal regra. Irmão, permaneça fiel.
persevera na fé até o fim, irmão. Não importa a praça que você vai, não importa o tipo de culto que você vai, mas esteja firme no amor de Cristo. Entendeu? Permaneça firme até o fim, porque aquele que perseverar na fé mediante ao Senhor Jesus até o fim vai ser salvo. Tá bom? Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. A gente sabe, né, irmão, que os judeus fazem essa cirurgia aos judeus até hoje. Até hoje, irmãos, eles respeitam as tradições de a cada 8 dias de vida de um judeu, eles fazem aquela cirurgia. Para quê? Para que eles creiam, né, irmão? Para que eles creiam em Deus, né, irmão? Como eles adoram. O difícil é eles crerem em Jesus, né, irmão? Apesar, irmão, que Deus, eles creem, né, irmãos? Glórias a Deus. Mas nós, irmãos, que não é circuncidado nessa cirurgia, ainda mais homem, né, irmão? Nós estamos circuncidados por Cristo, aqui no nosso coração, porque foi o nosso coração que Ele mudou, e o nosso coração está humilde na presença de Deus, tá bom? Então não deve fazer essa cirurgia, irmão. Você é circuncidado através do teu coração, porque Ele muda a nossa parte interna completa. Nossa carne pode não mudar, mas a nossa alma, Deus faz uma mudança radical em cada um de nós. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. Se nós fomos circuncidados ou não, não importa. Se o homem, se Jesus, né, irmão, ou não, foi circuncidado ou não. O importante, irmão, fundamental, é que você, meu irmão, obedeça aos mandamentos de Deus. O que, Denis? Não viver na iniquidade, não viver na mentira, não viver em falsidade, não viver em pecado, irmão. É isso que vai separar nós, irmão, do amor de Deus, irmãos. A gente não deve viver a nossa vida em pecado. Obedeça aos mandamentos de Deus. Se Deus falou lá no mandamento, lá das 10 mandamentos, se não é para você matar, não é para você matar. Se Deus falou para você não furtar, não é para você furtar. Se Deus falou para você não desejar a mulher do próximo, não é para você desejar a mulher do próximo. Ah, se você está murmurando, reclamando da sua vida, não é para você murmurar das coisas alheiras. Glórias a Deus. Irmão, se Deus falou para você não levantar falso testemunho, não é para você viver na mentira. Entende? A gente deve respeitar os mandamentos de Deus. Seja firme, irmão, mas obedeça a palavra de Deus. Se Ele te orientou para largar de algum pecado, te dar uma dica para você andar nos caminhos de Deus, segue o rudimento que o Espírito Santo está dizendo para ti, irmão. Não seja negligente, tá bom? Procura obedecer os mandamentos de Deus e seja firme em Jesus até o fim, e terás uma coroa no céu. Glórias a Deus? Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Irmãos, permaneça na sua simplicidade, na sua humildade. Não importa se você é perseguido, não importa se você é humilhado, Deus, Ele vai te premiar nos céus, tá bom? O importante é que você esteja com o coração e a mente abertas e em verdadeira intimidade com Deus. Esse é o maior segredo. Glórias a Deus. Você foi chamado sendo escravo, meu irmão. Não deixe que isso preocupe. E se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. Irmãos, hoje em dia, aqui no Brasil é uma terra muito abençoada, mas tem locais que os cristãos são perseguidos, são martirizados, são mortos. Nós temos a liberdade aqui, irmão, de pregar a palavra. Você, irmão, tem que pregar a palavra, seja fora de tempo, dentro de tempo. Você deve cumprir a sua missão. Você tem a oportunidade, continua pregando na vara do arado de pé, tá bom? Se você está indo firme na presença de Deus, continue assim, e Deus vai te honrar. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. Irmãos, eu vou ser sincero,
Quando Deus fala escravo, nós fomos escravo do pecado. Nós somos um escravo da iniquidade. Se Deus chamou você, irmão, aleluia, para andar nos caminhos dele, procura jamais ser escravo do pecado. O pecado te prende, mas não deixe que isso te preocupe. Se você ficar livre e andar nos caminhos de Deus, aproveite e ande na presença de Deus, mesmo que a perseguição venha, tá bom? Agora, se você foi chamado, aleluia, como nova criatura, faça a honra do teu chamado, a honra daquele dia que você selou o seu pacto com Deus, e continue andando nos caminhos dele, pois você é livre e tem a tendência de estar um dia na Sião celestial. Por isso, seja como você mesmo, sem hipocrisia, sem falsidade, e andando em humildade e na firmeza do Espírito, tá bom? Você não é escravo do pecado, você é livre para servir o Senhor em espírito e em verdade, mas nunca fique escravo do pecado. Se tiver algum pecado te prendendo, vá para Jesus e pede perdão, e ele te livrará, como ele livrou aquela adúltera quando ela ia ser apedrejada por aquelas pessoas. E Jesus disse: vai-te e não peques mais, tá bom? Glórias a Deus. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixe escravizar pelo mundo. Irmão, não se deixe de escravizar pelo mundo. Não fique envolvido na mentira, não fique envolvido com a idolatria, não fique envolvido com a fornicação, não fique envolvido, irmão, aleluia, teu santo nome, com aquilo que faz separar você de Deus, o pecado, de uma forma geral, tá bom? O pecado é a única coisa que separa você de Deus. E se você, irmão, está fazendo alguma coisa importante, seu trabalho, está vendo algum desenho, não é proibido você ver um desenho, um filme leve, irmãos, não faça isso ocupar mais o seu tempo diante de Deus, tá bom? Você quer ver? Veja, mas pede entendimento para Deus, tá bom? E tenha tempo para Deus, lê a Bíblia, medita, canta louvor, ocupe os seus pensamentos para você não estar em pecado, irmão, tá bom? Portanto, é como fala, aleluia, teu santo nome, não se deixe escravizar pelo mundo. Tira esse amor desenfreado do dinheiro da tua mente, do teu coração. O dinheiro é a raiz de vários males. Se não saber dosar e não saber usar bem, você se contamina e você acaba fazendo até inclusive a ponto de fazer o dinheiro como seu Deus. Seja humilde no pouco, sobre muito te colocarei, como o próprio Senhor Jesus disse. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Permaneça como você está, com humildade, tá bom, irmãos? Com alegria, com discernimento de espírito, tá bem? Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e a compartilharei com vocês, tá bom? Então, irmãos, tenha sabedoria de espírito. Se você não tem, aleluia, entendimento da questão espiritual, pede para Deus abrir o seu entendimento e dar sabedoria do Espírito. E o Espírito Santo vai te ungir em tua mente, no teu coração, e vai tirar você daquela cegueira espiritual, e vai abrir o teu pensamento, e vai abrir o teu coração. E em pouco tempo, você vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler mais a Bíblia, e aos poucos você vai entendendo o querer de Deus em sua vida. Último verso. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Tá vendo, irmão? Em dificuldades desse mundo. Porque, irmão, fala uma coisa para você, irmãos. Você vê os sinais no Cumbre Vieira, nos vulcões do mundo, no dia a dia, nas aflições dessa terra. Por quê? Porque Jesus está para voltar e buscar a sua igreja. Estava lá na placa de igreja. Hoje Deus falou assim: eu vou usar de um irmão que eu uso de verdade pelo Espírito, para você ver hoje que eu ainda uso de pessoas humildes, até mesmo dentro da placa de igreja.
E eu vou dar uma palavra muito forte. Teve um momento no culto que eu senti a presença de Deus de verdade. E Deus falou para ele as seguintes palavras: Jesus vai voltar. E vocês vão ouvir os sons dele. Sabe o que quer dizer? Na hora eu deduzi que é a trombeta que vai tocar. Você vê, irmão, até do arrebatamento falou hoje lá na praça. Eu fui, finalmente, eu fiquei muito feliz na hora que eu saí de lá hoje. Finalmente não foi falar da palavra só de bens. Falou de juízo, falou também do arrebatamento. Amém. É essa palavra que edifica, irmão. É que eu falo para vocês, irmão. Seja humilde, seja firme na presença de Deus. Jesus vai voltar e vai pegar esse mundo de surpresa. Não leve as coisas de Deus na brincadeira, entendeu? Se aproxima dele e fica firme até o fim. Você vai ver, ele vai te honrar lá na glória dele, tá bom? Vamos orar, irmãos? Deus está até aqui, Deus seja louvado. Amém. Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, em nome do teu filho amado, do Senhor Jesus Cristo, através desta palavra que falaste com a nossa alma à noite, estamos aqui na consagração do teu Espírito, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está prestes a voltar e buscar a sua igreja em breve, Pai, para levar no arrebatamento. E o Senhor não faz diferença se a pessoa é judeu ou se a pessoa também é um gentil. Não importa se ela circuncidou ou não circuncidou. Os que não circuncidou, está circuncidado no coração. Isso não é diferença, Senhor. Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador. E hoje o Senhor tem honrado, Pai, aleluia, a nós na presença do Teu Espírito. Porque o Senhor mostra que está aqui, que está no meu coração. Porque essa missão não é fácil, Senhor. Há 2 anos estou pregando na vara do arado de ferro, pregando da Tua vinda, Senhor. Hoje eu estava lá na placa de igreja, Senhor, e hoje o Senhor usou de poucas palavras, mas o Senhor falou de arrebatamento. Ai, como que eu queria ouvir isso, Senhor. É uma pena que tem muitos que não dão valor, Pai. São poucos mesmo, Pai, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos, Pai. Pregar bênção é fácil, pregar materialidade é fácil, mas pregar sobre Jesus, voltar e buscar a Tua igreja, isso ninguém prega, Senhor Jesus. Fortificai nós nas armaduras do Teu Espírito, Pai, e dê discernimento para que a pessoa ande com humildade, com alegria, com firmeza de espírito. Se não tiver discernimento, dá discernimento no coração, Pai, porque Jesus vai voltar, como esse tema que vai ser: seja fiel, aleluia, seja fiel. Esta vai ser a mensagem, Senhor. Seja fiel. O Senhor vai ser fiel na vida de cada um que vai ouvir esse vídeo, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai visitar o lar de cada um dos que estão ouvindo essa palavra. Com a graça e humildade do Teu Espírito, visita cada irmão que for ver esse vídeo depois, Pai, que eu vou compartilhar lá no meu canal, a palavra viva e eficaz e verdadeira, como essa mensagem curta do seu lar, que eu estou passando essas mensagens, Senhor. Vai ao encontro de cada um deles e fortifica na presença do Teu Espírito Santo. A graça também permaneça no coração deles. Se estiver enfermo alguém, dê a cura, Pai. Se estiver alguém endemoniado, cure também aqueles que estão endemoniados, Pai. Liberta eles do demônio, do diabo, de Satanás. Liberta também aqueles que estiver, Pai, aleluia, Teu santo nome, dentro de algum pecado. Liberta aqueles também, Pai, que estiver enfermo, Pai. Cure os abatidos, cure, Pai. Cure os que estiverem em depressão. Vá ao encontro de cada um deles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, então eu agradeço, irmãos, pela atenção de todos. Esse vídeo vai ainda hoje no ar, tá bom? Fiquem na santa paz do nosso Senhor, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da Tua palavra, permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fiquem na santa paz do Senhor.
Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui.